Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço muito a companhia mais uma vez. No programa de hoje, vamos falar sobre o Outubro Rosa e a importância da conscientização sobre o câncer de mama. A doença é o tipo de câncer que mais acomete mulheres no Brasil depois do câncer de pele. A prevenção e a detecção precoce contribuem para a redução e grande redução da incidência e da mortalidade. Além dos princípios da campanha, vamos falar hoje também sobre os impactos do tratamento na saúde da mulher. Vamos então apresentar a vocês quem está comigo hoje aqui para trazer informação, compartilhar experiências. Eu recebo o Dr. Abraão Dornelas, oncologista do Hospital Albert Einstein. Obrigada, doutor. Bem-vindo. Obrigado, Lívia, pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo sobre esse assunto que é fundamental, o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de mama. Isso aí. E também a minha xará, a Lívia Bergamin, que sofreu câncer de mama, cirurgiã dentista. Que bom ter você aqui conosco, Lívia. Bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, Lívia, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema que é tão frequente aí entre nós mulheres e de uma suma importância da gente conversar sobre. Já eu quero saber detalhes da sua história. Com todo prazer. Queria começar primeiro com o Dr. Abraão, porque é uma das campanhas de saúde mais conhecidas que a gente tem história, né? Claro, Lívia, claro. Câncer de mama, Outubro Rosa, praticamente todas as instituições se mobilizam. E ainda segue sendo uma preocupação muito grande, é o tipo de câncer que mais mata mulheres aqui no Brasil. Não sei se no mundo, mas aqui no Brasil eu posso dizer, né? É super importante, Lívia, a gente falar sobre Outubro Rosa. Outubro Rosa, para mim, é um momento muito importante onde a gente coloca em foco o câncer de mama, onde a gente, de fato, dá luz para essa doença, que é uma doença tão importante na prática clínica. Esse é o câncer mais frequente nas mulheres, excetuando-se os tumores de pele e não melanoma. Então, é uma doença extremamente comum na prática clínica e às vezes a gente se esquece de alguns detalhes que eu gostaria de relembrar aqui. Se a gente discutir diagnóstico precoce de câncer de mama, a gente está falando em taxas de cura que superam 96%. Então, o câncer de mama tem cura. Essa é a primeira mensagem que eu queria deixar para os telespectadores. Não tenham medo de fazer os exames de rastreamento, de ter diagnóstico precoce, porque sim, é possível curar câncer de mama e se esse diagnóstico for precoce, não é só possível, como é muito provável que você tenha a cura dessa doença. Então, 96% de chance. É um número muito importante, alto, né? É um número muito importante. Que bom que é. Exato. Então, eu acho que o nosso papel no Outubro Rosa é discutir um pouco sobre como é possível prevenir, como é possível evitar o câncer de mama, mas também alertar sobre, caso você tenha sido diagnosticada com câncer de mama, procure ajuda, porque suas chances de cura, suas chances de resolução completa desse problema são muito elevadas. Então a gente já começa o programa de hoje com uma informação positiva para você que está acompanhando: detecção, diagnóstico precoce, fundamental para que haja êxito nesse tratamento com alta taxa de cura. E um levantamento, gente, divulgado pela Humane mostra que a taxa de mortalidade por câncer de mama aumentou mais de 80% entre 2000 e 2022, 86% precisamente. Segundo a pesquisa, o número de óbitos aumentou em todas as faixas etárias, com destaque para mulheres com mais de 65 anos, que representam 179% dos registros. Mas a Lívia está aqui para compartilhar a história, o tratamento pelo qual ela passou e para deixar muito claro para você que está acompanhando, para nós que estamos aqui, doutor não precisa saber disso, mas não, vai claro, ouvir por tabela, importante. Que embora haja uma incidência muito maior nesses públicos acima dos 50, acima dos 60 anos, aos 27 anos, Lívia enfrentou o câncer de mama e está aqui para compartilhar a história com a gente. Como é que foi, Lívia? Obrigada por esse espaço, muito obrigada. Acho que é muito importante a gente conversar e eu mostrar para vocês um pouquinho do que foi que a gente passou, porque as pessoas não estão sozinhas, isso acontece. E a gente não tem que ter vergonha do que aconteceu e do que
poderia ter acontecido caso eu não tivesse diagnosticado de uma forma precoce, porque eu tive o privilégio de diagnosticar isso de uma forma precoce. Eu tenho um longo histórico de família, de câncer de mama, câncer de próstata, então eu sempre estive pronta para que esse momento pudesse acontecer comigo. Então eu sempre fiz meus exames de uma forma frequente. Desde os meus 14 anos eu faço ultrassom, junto com a minha mastologista da época, e aos 26 anos, devido ao câncer de mama da minha mãe, aos 36, eu iniciei o meu rastreamento através de mamografias. Então, aos 26 anos, eu fiz a minha primeira mamografia, e entre meus 26 e meus 27, já tinha feito 27 anos, eu estava entre exames, eu comecei a sentir uma fisgada na lateral do seio. E essa fisgada eu acabei, daqui a pouco eu olho. Durante o banho eu falei, não, chega, agora eu vou dar uma pesquisada, o que está acontecendo? A gente posterga um pouquinho, né, A gente nega normal, um pouquinho, a gente acaba entrando numa fase de negação, que eu acho que é super comum. Não é nada, não vai cair 2 raios na minha cabeça 2 vezes, aconteceu com minha mãe, não vai acontecer comigo de novo. Mas, falei, vamos lá, durante o banho eu fiz o exame de autotoque e senti um nódulo. Pensei assim, falei, bom, vamos lá, tenho 2 opções. Ou isso aqui é um nódulo de gordura, ou ali é alguma coisa muscular, porque eu sempre tive pouco seio. Então pensei assim, poxa, pode ser alguma coisa com musculatura, alguma coisa do gênero, ou eu tô tratando aí de um câncer, né? Falei, vou esperar mais uma semana, vou ver o que acontece. Nesse meio tempo, eu fui conversar com uma colega nossa, e ela me falou, Li, vamos fazer uma mamografia, vai atrás, e eu fui. Nisso eu fiz o exame de mamografia, me lembro como se fosse hoje, como se fosse ontem, do meu exame. Isso foi em 2022? Em 2022. Eu olhei, eu entrei dentro da máquina, ela começou a fazer o exame e falou assim, eu tô vendo seu nódulo. Eu falei, você tá vendo o quê? Esse nódulo de gordura é preto. Eu falei, deu ruim. Falei assim, me tira da máquina que eu gostaria de dar uma olhadinha. Ela falou, não, tá bom. Ela tirou, eu fui olhar, tinha um nódulo branco, assim, irregular, não conforme. Eu falei, opa, acho que isso aqui não foi muito legal, não tá muito bacana. Eu tirei umas fotos, mandei para essa nossa colega. E ela me falou, Li, ultrassom e biópsia para ontem. Eu falei, pode deixar comigo, tô indo. Segunda-feira eu tava lá fazendo ultrassom e uma biópsia e me veio o meu resultado positivo. E durante esse resultado, assim, veio um turbilhão, né, na nossa cabeça. Eu tive, pela primeira vez que eu conscientemente, eu tive uma crise de ansiedade. Então aquela coisa de tremer o corpo todo, ficar nauseada, ter vontade ali de regurgitar, chorar de uma forma copiosa, só que eu falei, eu vou deixar esse momento acontecer. Mas ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu tive um apoio muito grande por trás, que me levou aí a conseguir me acalmar, conseguir me centrar. E nisso, como o meu oncologista já tinha o meu diagnóstico em mãos, ele já tinha organizado tudo por trás para que eu tivesse uma primeira consulta com ele. Caso eu quisesse continuar com ele, ele me abriu essa oportunidade. E às 8h30 da manhã eu estava sentada na sala dele e a gente discutindo o diagnóstico e discutindo qual que seria a minha forma de tratamento. E eu brinco que parece que eu virei uma chavinha. Eu virei essa chavinha e eu falei, o que eu preciso fazer? Vamos lá. Quais que são as minhas próximas etapas? O que eu preciso fazer? E dali pra frente... É importante você passar pelo momento de sofrer, né? Sim. De chorar, muito. De se permitir ter essa crise de ansiedade. Depois você falou, poxa, o que eu tenho que pronto, fazer? Agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. A gente vai passando aqui para informações sobre tratamento, falando um pouquinho com você sobre o que você viveu. A Lívia mencionou, doutora Brown, sobre talvez o fato de ter pouco seio ter deixado aquela sementinha de que, poxa, não vai ser isso, né? Eu tenho pouco seio e tal. Um raio não pode cair 2 vezes no mesmo lugar, na mesma família. O tamanho do seio pode interferir? Esse é um ponto bastante importante, viu, Lívia? Assim, eu gostei muito da sua fala, porque eu acho que tem alguns pontos que são importantes para quem está nos ouvindo aqui. Primeira coisa, a gente está discutindo aqui uma doença que é extremamente frequente. A gente tem mais de 70 mil casos novos de câncer de mama todos os anos, o que significa que 1 a cada 8 mulheres no Brasil ao longo da vida serão diagnosticadas com câncer de mama. Portanto, seria muito pretensioso da nossa parte achar que um raio não vai cair sobre a minha cabeça, eu nunca vou ter um diagnóstico desse. Então, se você percebeu qualquer alteração suspeita na mama, procure por ajuda, porque sim, você pode estar com câncer de mama. Essa é uma mensagem
importante. A segunda mensagem importante é que o que aconteceu no caso da Lívia, onde ela percebe uma alteração, é uma forma de diagnóstico, mas a forma mais frequente de diagnóstico de câncer de mama no Brasil é, sem dúvida nenhuma, pelos exames de rastreamento. Então, a gente precisa ter uma rotina de rastreamento. É fundamental que você faça os seus exames de acompanhamento, que você tenha consultas regulares com o seu médico, para que de fato a gente possa discutir cada vez mais câncer de mama em estágio inicial, câncer de mama muito inicial, porque quanto antes o diagnóstico é feito, maiores são as taxas de cura. Ou seja, não tenha medo de receber um diagnóstico oncológico, porque se você recebe precocemente esse diagnóstico, as suas chances de cura aumentam expressivamente. É claro que uma vez que o paciente é diagnosticado, existe um sofrimento, como a própria Lívia apontou, existe uma questão psicológica por trás disso, e é um desafio, mas saiba que você vai ter apoio, você vai construir uma rede, os serviços de saúde estão estruturados para apoio psicológico, para suporte das pacientes e, sem dúvida nenhuma, a gente precisa encarar o diagnóstico para, uma vez que o diagnóstico foi feito, a gente possa fazer o trabalho que precisa ser feito. E o trabalho que precisa ser feito é o trabalho que vai te conduzir do diagnóstico até a sua cura. E além desses aspectos psicológicos, né, que acometem o paciente que tem a doença, as mulheres também acabam sofrendo com outros efeitos colaterais dos tratamentos. Um estudo realizado no ano passado mostrou que 66% das mulheres com câncer de mama experimentam uma disfunção sexual. Cerca de 45% das mulheres jovens sobreviventes permanecem desinteressadas em sexo um ano após o diagnóstico. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse viés do tratamento, eu queria agradecer a participação da Camila Gentili, doutora, sexóloga, nos fazendo companhia. Bem-vinda. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo aí, falando sobre saúde, principalmente saúde da área íntima, que se fala tão pouco, né? Como é que se dá essa disfunção? É durante o tratamento? Ela pode perdurar pós-tratamento? Como a mulher enfrenta essa dificuldade? Porque mexe muito com a autoestima, né, doutora? Sim. As disfunções sexuais, elas estão geralmente muito ligadas à parte emocional, em primeiro estágio. Quando a gente fala de um acometimento de câncer e um tratamento, acompanhamento ou pós-câncer, a gente vê aí e acompanha muitas mulheres que sofrem de alguns distúrbios aí que eu vou falar agora, como, por exemplo, a falta de lubrificação no momento da relação íntima. Também temos a falta de libido muito presente nesses casos. Temos também as dores muito frequentes em todas as relações, e isso acontece até durante o tratamento e pós-tratamento, né? Então, a gente sabe que a mulher, ela entra praticamente numa menopausa artificial se ela estiver fazendo um tratamento ligado a um tratamento de quimioterapia. Então, essa mulher, ela vai se comportar como se ela estivesse sofrendo uma menopausa mesmo. Ela vai ter a pele ressecada, a falta de lubrificação, essa desorganização hormonal que esses medicamentos acometem o organismo da mulher. Ela vai fazer com que essa mulher sinta totalmente todos esses predicados de uma menopausa. Então, o ressecamento íntimo, a falta de lubrificação, a mudança de humor, ela vai ter a falta de sono, a insônia, a irritabilidade. Então, ela vai ter todos os predicados de uma menopausa. E isso é muito ruim. Por quê? Porque por mais que ela queira estar bem ali no momento da relação íntima, ela não vai conseguir porque não depende dela, né? Então, esse é um grande problema e a gente ouve muito acerca dessas questões. E nem sempre o parceiro entende que a mulher está passando por todos esses problemas, né, que acometem esse tratamento de câncer, e é muito difícil para a mulher. Já é um peso tratar o problema em si, né? E essas coisas que acompanham a doença são muito difíceis mesmo. Importante trazer esse viés, né, doutor? E
Agora há pouco o senhor falava a respeito do rastreamento. A partir de quando iniciar esse rastreamento? E quando o senhor fala em rastreamento, a gente coloca nessa sacola também o autoexame ou só os exames feitos em laboratório? Esse é um assunto muito importante, eu bato sempre em duas teclas. Primeiro, prevenção do câncer de mama, segundo, rastreamento. Falando especificamente do rastreamento, o que a gente tem evidência hoje para rastreamento de câncer de mama? O melhor método que é validado e pesquisado em todo o mundo é a mamografia. A mamografia é um exame seguro. Parece besteira a gente falar isso, mas existem muitas notícias falsas acerca de mamografia. Mamografia não dá câncer, mamografia não espalha câncer, isso não existe. Mamografia é um método diagnóstico seguro, validado para rastreamento de câncer de mama. As recomendações de mamografia mudam de sociedade para sociedade. No Sistema Único de Saúde, a mamografia está disponível para o rastreamento do câncer de mama a partir de 50 anos a cada 2 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda um rastreamento anual. Em alguns casos selecionados, a mamografia não é o melhor método de rastreamento, especialmente em mulheres jovens que têm mamas densas, mamas pequenas. Nesses casos, a gente normalmente utiliza uma combinação entre a mamografia e a ultrassonografia de mamas, tá? Então, é fundamental que esses exames sejam atualizados e sejam acompanhados. Por quê? Porque a mamografia é capaz de detectar calcificações, alterações que são milimétricas na mama e a partir de alterações muito pequenas fazer o diagnóstico e tratar precocemente essas pacientes. O autoexame, por muitos anos no Brasil, foi estimulado como método padrão de rastreamento. Porém, hoje em dia, a evidência que a gente tem é que o autoexame não é isoladamente um método suficiente para rastreamento de câncer de mama. Por que você está me falando isso? A Lívia não disse que detectou no autoexame? Claro, é possível que você faça um diagnóstico pelo autoexame, notando uma alteração na mama. Então, eu sempre falo para as pacientes que a gente tem que utilizar uma análise total. Eu estimulo as pacientes, eu estimulo as pessoas, as mulheres que estão nos ouvindo, a conhecerem o seu corpo, a conhecerem suas mamas, a se palparem, a analisarem suas mamas no banho. Isso é super importante. O que não pode é somente autoexame. Eu conheço a minha mama, eu faço o autoexame rotineiramente, não vou fazer outros métodos. Isso não pode, porque a mamografia e, em alguns casos, o ultrassom de mama são elementares para um rastreamento adequado de câncer de mama. Então, isoladamente, a gente não usa o autoexame. Mas eu acredito sim que o autoconhecimento, que o conhecimento do seu corpo pode, sem dúvida nenhuma, ser importante para o diagnóstico precoce. A Lívia disse que começou aos 14 anos a acompanhar mais detidamente, no caso dela que tem histórico familiar, mas é uma idade que o senhor recomenda já iniciar esses cuidados para todo mundo ou pode ser um pouco mais tarde para quem não tem histórico, por exemplo? Claro, a recomendação que a gente tem não é essa, a gente não recomenda em idades tão precoces. O caso específico da Lívia, eu acho que a Lívia depois pode até falar um pouco mais sobre isso, é um caso em que existia uma história familiar muito forte. Por trás da história familiar, muitas vezes existem algumas alterações genéticas. A alteração genética mais comum se chama mutação em um gene chamado BRCA e para pacientes que têm a mutação desse gene, a gente tem uma rotina de rastreamento diferente e aí a gente começa numa idade muito mais precoce e a gente costuma utilizar outros métodos, em especial a ultrassonografia e a ressonância de mamas, porque a gente está discutindo mamas muito jovens que têm uma composição mamária diferente. Uma mama de uma paciente de 50 anos tem um percentual de gordura muito maior do que uma mama de uma paciente de 20 anos. E isso impacta na acurácia da mamografia. Então, existem casos selecionados onde a gente coloca os métodos de rastreamento mais precocemente. Lívia, a partir do momento que você chegou à conclusão de que você ia corajosamente
justamente lutar contra o câncer. Como é que foi seu tratamento? Olha, meu tratamento ele foi composto por quimioterapia, então foram 6 meses de químio. Depois disso eu fiz uma cirurgia. Eu fiz a cirurgia total de remoção e reconstrução das mamas, que se chama adenomastectomia bilateral. E depois disso eu segui para a radioterapia e em conjunto, durante todo esse tempo, eu fiz uma imunoterapia. Foi em maio de 2022 até junho de 2023, meu tratamento todo. Então passei por todas as fases possíveis e imagináveis. E chegou no final do tratamento, eu ainda perguntei, você tem certeza? Você não quer realmente, não quer me dar mais nada para fazer? Tô pronta. Tô aqui para tudo, eu tô pronta, aqui pra tudo. Você não quer me dar mais nenhum remédio, eu tô na paz, vamos lá, vamos tomar mais coisa que eu tô aqui. Lívia, eu acho muito importante isso que a Lívia está trazendo pra gente. É muito importante que a Lívia está falando. Porque o regime de tratamento que você está descrevendo é um regime muito moderno, tá? Esse regime teve uma atualização agora no Congresso Europeu, em Barcelona, há um mês atrás, mostrando ganho de sobrevida global para essas pacientes e a taxa de cura em 5 anos de acompanhamento das pacientes que fizeram esse regime de tratamento ficou em aproximadamente 96%. Vejam como o avançar da medicina permite a gente curar a massiva maioria das mulheres com esse diagnóstico. Portanto, estar no Outubro Rosa é fundamental. Busquem o diagnóstico precoce. A gente está falando de números de cura que são imensos. Imagino, doutor, que no mês de outubro, em que se fala muito sobre isso, até o número de diagnósticos deve crescer muito, né, aqui no Brasil. Isso é muito frequente no consultório, né? Sabe? A gente tem uma onda que começa até um pouco antes de outubro. Muitas mulheres criaram uma rotina e eu acho que esse é um dos pontos muito importantes da campanha do Outubro Rosa, que é, em outubro, eu faço os meus exames de rastreamento. Então, a gente tem um número maior de exames de rastreamento, impactando no número maior de diagnósticos e inícios de tratamento. Sim. O que é considerado hoje um padrão de tratamento nesses casos? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala sobre câncer de mama, a gente tem que se lembrar que essa é uma doença diversa. Existem algumas características que diferem um tumor do outro. A gente tem basicamente 3 subgrupos principais de câncer de mama. A gente tem a forma mais comum de câncer de mama, que é a forma que se alimenta de hormônio, o câncer de mama luminal. Esse é o subtipo mais frequente na prática clínica e esses tumores, na sua maioria, são tratados com cirurgia e depois a gente discute se existe ou não indicação de químio e o tratamento hormonal. Muitos desses casos não precisam de quimioterapia, isso vai ser avaliado caso a caso. A segunda forma são os tumores triplo negativos, que não expressam os receptores de hormônio e que não expressam o HER2. Esses tumores normalmente são tratados com a combinação de quimioterapia mais imunoterapia e cirurgia. E o último subgrupo, que são os tumores HER2 positivo, onde a gente tem medicamentos específicos para bloqueio do HER2. O que tem de comum a esses 3 subgrupos? Nós temos novas medicações para tumores luminais, para tumores triplo negativos e para tumores HER2. Ou seja, nós temos ano após ano avanços no tratamento dos 3 principais subtipos de câncer de mama, levando a maiores chances de cura para qualquer um desses casos. Doutora Camila, tem tantos aspectos que acabam chamando mais a atenção nesse processo de tratamento, mas não dá para a gente deixar de lado o viés que a gente está trazendo aqui com a senhora, que é esse cuidado para a saúde sexual da mulher também. E em meio a esse turbilhão de preocupações, como se preparar para, ainda passando por essa situação, por essa dificuldade, ter uma vida sexual, ou pelo menos tentar ter uma vida sexual mais tranquila, mais ativa? O que a gente acompanha bastante nas pessoas, nas mulheres que eu converso, né, e nos casos que a gente acompanha, eu vejo que quando existe o otimismo por parte da pessoa que está passando pelo tratamento, até o doutor vai concordar comigo, já é algo positivo, que já é um percentual de avanço. Quando a pessoa já vê
com bons olhos que ela vai ter o tratamento e vai em busca da cura. Então, quando não existe essa entrega para o pessimismo, já é o primeiro passo. O segundo passo é que a mulher ela queira também insistir em continuar tendo essa questão do autoconhecimento e prazer, porque a gente também tem algumas mulheres que desistiram da sua própria vida íntima e prazerosa. Isso é muito ruim, porque quando a gente vê que a pessoa ainda ela tem esse estímulo, esse autoconhecimento, ela busca pelo prazer, acaba que ela consegue ter uma melhoria em todos os aspectos, porque o orgasmo em si, ele vai ajudar essa mulher a ter a musculatura mais relaxada, ela vai ter uma endorfina, ela vai estar mais tranquila, ela vai ter um otimismo, então isso, e vai também ajudar todo o funcionamento do nosso corpo, que é uma máquina, a funcionar melhor, porque quando a gente fala sobre essas questões da busca pelo orgasmo e satisfação íntima, seja sozinha ou com o parceiro, a gente tem que levar em consideração que quando você está na busca pelo prazer, você tem o batimento cardíaco aumentado, o fluxo sanguíneo aumentado, então tudo isso vai movimentar o corpo, a gente tem movimentação também do assoalho pélvico, dos músculos do assoalho pélvico, então tudo isso é muito benéfico para a saúde íntima da mulher. Então, quando a gente pega esses casos, a gente aconselha muito que a mulher, ela estando sozinha, ela tenha um dispositivo que seja de vibração para ajudá-la nisso aí, um lubrificante à base de água com aditivos ou ativos hidratantes, como, por exemplo, aveia ou babosa, né? Então, a gente hoje tem no mercado lubrificantes que são muito específicos para hidratar a região íntima e ajudar as mulheres nesse caso, né, lubrificantes que vão ajudar a deixar o canal vaginal hidratado por muito mais tempo, então isso é um ganho que antes não existia no mercado da farmacêutico, né? Então, eu acho que teve um avanço nos produtos e isso pode ajudar bastante. Então, o conselho que eu dou é a busca constante pelo prazer e a comunicação, se essa mulher tiver um parceiro, falar sobre, olha, eu sinto desconforto, leve o parceiro junto nas consultas, eu acho que o doutor também vai ficar de acordo comigo, porque é muito importante, às vezes o parceiro não sabe que a parceira está passando por todo esse desconforto na hora da relação, né? Então o conselho que eu dou é não desistir de si mesma e continuar a busca pelo prazer, que isso vai ajudar bastante também no relaxamento e até mesmo no tratamento. Ainda existe muito tabu, né, Lívia? Por mais que a gente fale de câncer de mama, ainda existe muito tabu que não ajuda em nada no tratamento. Nada. Você passou por algum momento assim difícil? Em vários tabus, assim. Acho que desde o momento em que você fala para alguém, poxa, estou passando por isso, a expressão da pessoa muda, a expressão vira uma expressão de dó, uma expressão de pena. Não tenho pena. Estou passando por um tratamento, está tudo bem, está tudo certo. E eu digo isso como uma pessoa que antes também não tinha passado por um tratamento e após esse tratamento. A quantidade de coisas que a gente acaba falando no momento para confortar, nunca no sentido pejorativo, não isso, mas a gente tenta acalentar de uma forma que muitas vezes, depois do tratamento, eu olho e falo, gente, por que eu falava assim? Por que eu falava dessa forma? Porque, querendo ou não, muitas vezes a gente se sente como se o que a gente está passando não fosse validado. Então, por exemplo, como é que você está? Não, estou bem, eu estou bem. Mas vai passar. Fica tranquila, vai passar. Não tem o que falar sobre isso, tudo bem. Vamos passar para um próximo assunto. Talvez não, talvez eu queira conversar sobre isso, talvez eu queira me abrir. Eu, como a gente estava conversando aqui sobre parceiros e etc., eu tive um apoio excepcional por parte do meu parceiro. Bom falar disso. Muito, não, ele foi super... Meu parceiro, meu amigo na hora em que eu precisei, do meu pai, da minha família, dos meus amigos, todos me apoiaram de uma forma muito importante nesse processo, porque é um processo que não apenas você está passando por uma situação muito difícil, mas ele é um processo que mexe também com a sua autoestima. Sim. Você, querendo ou não, a depender do tratamento, esse doutor sabe falar bem melhor do que eu, você acaba tendo um efeito colateral chamado alopécia, que é a queda de cabelo, e que muitas mulheres não lidam bem com isso. Eu digo por experiência que no início eu achava que estava tudo bem. Como eu atendo também parte da oncologia, sou cirurgia dentista em hospital, converso muito com pacientes, eu estava preparada para esse momento acontecer. Eu sabia exatamente quando ele iria acontecer, eu fui brifada disso no início. Mas quando aconteceu, eu senti uma falta de privacidade, eu senti como se a minha vulnerabilidade estivesse exposta.
Como se eu não tivesse aquela privacidade de contar para quem eu gostaria de contar, de esconder para quem eu quisesse esconder, até que aquilo tivesse maduro dentro de mim o suficiente. Isso é um pouco arrancado da gente, né, de certa forma, quando a gente tem essa alopécia e acaba expondo aí para o mundo a carequice. E eu falo, bora lá. Que bom que você compartilhou. A gente tem só 30 segundos, doutor, mas eu sei que você vai conseguir. É uma das principais preocupações da mulher ainda, né, quando recebe esse diagnóstico. Sem dúvida nenhuma. O cabelo é um ponto muito importante, a gente tem que valorizar isso. Existem técnicas hoje que tentam prevenir a queda do cabelo, mas nem sempre isso é possível. É nosso papel apoiar as mulheres para que o cabelo não seja um impeditivo do tratamento. Olha um exemplo vivo aqui, maravilhoso, de que é uma dificuldade, mas que passa, né, Lívia? Passa. Parabéns, viu? Obrigada. Pela sua resiliência, pela sua força. Muito obrigada. Bom, o programa acabou, gente. Foi rápido, acabou. Recebemos aqui doutor Abraão Dornelas, oncologista, Lívia Bergamin, que sobreviveu ao câncer de mama e que é cirurgiã dentista. E também falamos com a doutora Camila Gentili, sexóloga. Agradeço muito a participação de todos vocês. Foi bom demais ter vocês aqui conosco. Obrigada, viu? E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência, pela companhia. Espero que você tenha gostado do programa. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema pra gente, nos envie um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.